Vem aí a reflexão da manhã. Na sintonia com Deus e com você. Jovem Gospel. Um toque de adoração no ar. Seja bem-vindo a Jovem Gospel FM. Jovem Gospel. E agora um momento muito especial, onde nós podemos ler a palavra de Deus e refletir nessa palavra, né? A palavra de Deus que nos traz a vida, né? Nos orienta na nossa caminhada, no nosso modo de viver. É através dela que Deus fala conosco, nos dá o entendimento, nos ajuda a decidir, a fazer a coisa certa. E hoje nós vamos falar sobre liberdade, né? Já que estamos aí na semana em que se comemora o feriado, né, de Tiradentes. Para nós brasileiros, para nós da nação brasileira, temos esse feriado e essa lembrança desse homem que por uma causa lutou, né? E foi morto pela essa causa. Tiradentes é chamado de Mártir da Inconfidência Mineira. Mas antes vamos ler a palavra de Deus lá em João capítulo 8, versículo 25 ao 32. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que ele estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos seus judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Essa palavra do Senhor para nós hoje, para nos orientar sobre essa liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Muitas pessoas hoje acham que são livres, né? E fazem coisas horrendas, né? Sim. Prejudica o seu próprio corpo, cai nas drogas, faz coisas sem compromisso, né? Sem ter responsabilidade de nada, e acha que não vão prestar contas para ninguém. Mas veja bem, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus fez esse mundo que estamos vivendo para louvor da sua glória. E nós hoje temos uma responsabilidade com Deus, né? De servir a Ele. A natureza que Ele nos colocou à disposição, tudo que temos aqui, nós temos responsabilidade com essas coisas, porque Deus nos deu para cuidar. Então, se você quer ter liberdade de verdade, você tem que conhecer Jesus Cristo, que trouxe essa liberdade. A liberdade é você saber que pode fazer uma coisa, mas você não faz porque aquilo te prejudica. Portanto, se você vê que tem algo que você faz, eu gosto de fazer, e você continua fazendo, sendo que aquilo vai te distanciar de Deus e vai te trazer uma doença, trazer algum problema de saúde, alguma coisa que vai te prejudicar, isso não é liberdade, chama-se escravidão. Escravidão de você mesmo, dos seus desejos, que vai te prejudicar. Portanto, Jesus nos orienta a ter liberdade, a compreender que o que eu tenho que fazer é algo que seja bom para mim, seja bom para a sociedade que eu vivo, seja bom para Deus, para o reino de Deus crescer aqui nessa terra, né? E a leitura de hoje, nós vamos falar sobre Tiradentes, que ele é chamado de Mártir da Inconfidência Mineira. De fato, estava engajado num movimento que pretendia libertar Minas Gerais da opressão da coroa portuguesa, que cobrava altos impostos e explorava as riquezas locais. Ao ser traído, junto com os seus companheiros, a corda arrebentou do lado mais fraco, o dele, que, diferente dos demais participantes, não tinham recursos nem influência, e acabou assumindo a culpa pelo movimento. Dizem os estudiosos que sua figura se tornou heróica nos primeiros anos da República. Em alguns momentos, sua imagem foi comparada até mesmo com a de Cristo, retratado com cabelos longos e barba, algo que, por ele ter sido militar, certamente não correspondia aos fatos.
Será que há semelhança entre ambos? Não aceito por muitos religiosos em sua época, Jesus Cristo veio libertar o povo de um sistema opressor de crenças focada em inúmeras leis e observâncias, e que fazia no templo um lugar de negócios, corrompido com suas lideranças, distanciando o ser humano do relacionamento com Deus. Estavam interessados só em coisas materiais, seus próprios interesses, e não queriam realmente servir a Deus de verdade. Na verdade, tampava os olhos das pessoas que estavam ali querendo adorar a Deus. Esse sistema religioso era ainda por cima conivente com o domínio romano em Israel. O povo ansiava por libertação política, achava que Jesus faria isso, mas o que ele realmente queria era livrar as pessoas do domínio do pecado que destrói nossa vida, afastando-nos de Deus. Lembra-se que Jesus, ele mesmo diz, né, na sua palavra, lá em João, no capítulo 18, em que Jesus diz o seguinte, nós podemos conferir em João capítulo 18, versículo 36, em que Jesus diz o seguinte: disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Portanto, se nós estamos buscando uma liderança para a nossa vida, você tem que saber que liderança você quer. Você quer uma liderança terrena para suas coisas materiais, para sua vida terrena? Ou você quer uma liderança completa, espiritual e terrena também? Porque Jesus nos orienta como nos comportar aqui nesse mundo, como viver aqui nesse mundo, para nós não perdermos a oportunidade de estar com Ele na eternidade. Por amor a nós, Ele aceitou ser a parte mais fraca da corda, morrendo por culpas que não eram suas. Foi martirizado e assumiu o nosso lugar, tomando sobre si o peso dos nossos pecados e erros. Tiradentes morreu por seu país, por causa do seu ideal político, e infelizmente só anos depois o Brasil conseguiu libertar-se de seus dominadores. Mas Jesus morreu por um ideal eterno, seu amor por toda a humanidade. Com a sua morte e ressurreição, verdadeiramente nos libertou de todos e de tudo que nos aprisiona e nos desumanizava. Ele nos libertou para si mesmo, para sermos dele, pertencermos a ele. E uma coisa muito importante é que Tiradentes, ele morreu e ficou no sepulcro. Jesus morreu e ressuscitou para nos dar a liberdade e saber que nós com Ele também vamos ressuscitar. Então nós devemos buscar uma liderança, nós devemos buscar orientação no Filho de Deus de como nos comportar. Tiago capítulo 2, versículo 12, falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Qual é a sua causa hoje? Qual é o seu herói? Muitos colocaram sua presença e a sua esperança no que vê. Nós somos tendenciosos a isso, nos apegamos às coisas que vemos, que tocamos. Por isso fazemos ídolos de pedra, barro, ferro, até pessoas como artistas, celebridades, coisas como seus bens materiais, etc., como seus ídolos. Adoram aquilo e esquecem que existe Deus e que nós devemos adorá-lo. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que se não vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Se você quer viver a eternidade, fixe seus olhos na esperança, na vida eterna em Cristo Jesus. Jesus veio por uma causa, nos libertar do pecado e livrar da morte eterna. Ele cumpriu sua missão com êxito e nós estamos valorizando de que forma o que Jesus fez por nós. As pessoas, quando ganham muito dinheiro e os seus bens aumentam, a grande preocupação é: onde vou guardar, deixar seguro o que tenho? Como fazer para não perder o que eu conquistei? Investa em boa parte do seu patrimônio para segurar o que tem e não correr risco de perder. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 em diante diz: portanto,
Visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, pois nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por amor de Jesus. Pois Deus, que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não é de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Portanto, você tem uma coisa de grande valor em você. Tesouros em vasos de barros. Jesus te deu o Espírito Santo dele para habitar em você. Agora você está investindo tanto em coisas, em segurança, Alarme, seguro e tanta coisa para proteger as coisas que você tem. E o que você está fazendo para proteger o Espírito Santo de Deus que está em você, em seu corpo, em sua vida? Você está cuidando disso? Porque é como se nós estivéssemos segurando água com as mãos, tentar segurar o que temos aqui nesse mundo. Nós não vamos conseguir, porque tudo está passando, A vida está indo, está se esvaindo. O que nós podemos fazer, amigos, é segurar a presença de Deus em nossas vidas. É fortalecer esse Espírito Santo que há em nós. Portanto, seja sábio, invista na segurança do Espírito Santo habitar em você. Leia mais a palavra de Deus, compartilhe da sua vida com Ele, ore e fale com Ele, vá à igreja, participe dos eventos em que estejam os filhos de Deus presentes, em que a família de Deus esteja envolvida em projetos que levam as pessoas a conhecer essa liberdade que o nosso verdadeiro libertador nos trouxe, Jesus Cristo, que não está mais no túmulo nem na cruz. Ele ressuscitou, está à destra de Deus, está preparando um lugar especial para mim e para você. Guarda isso no teu coração, mantenha essa esperança viva da vida eterna que Cristo tem preparado para nós na sua volta. Portanto, Jesus Cristo é o nosso exemplo, é o nosso alvo, é a vida eterna que nós temos nele. Nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, recebemos dele o maior tesouro que alguém poderia receber. Mais valioso do que tudo nesse mundo, mais do que tudo, o dinheiro não pode comprar, porque não é visível e nem podemos tocar. Será que estamos valorizando esse presente, esse tesouro? O Senhor diz que lá em Apocalipse 21, a palavra de Deus diz, a partir do versículo 1: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Agora eu faço uma pausa nessa leitura e trago para você na sua memória o seguinte: com certeza que você que está me ouvindo já perdeu alguém especial na sua vida. Com certeza você já deve ter tido um momento de tristeza, choro e solidão. Com certeza
Você já deve ter sentido um momento de dor na sua vida. São coisas que não são boas e nós não queremos participar, não queremos ter isso novamente conosco. É uma dor difícil, principalmente quando perdemos alguém especial. Mas o que a palavra de Deus está nos dizendo é que essa antiga ordem vai passar. E nós temos a oportunidade de investir e de proteger aquilo que Jesus nos deu, pois o Senhor Jesus nos deu a entrada, o ingresso. Ele abriu a porta para estarmos aqui nesse local e estarmos fora dessa antiga ordem. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Isso é motivo de alegria para nós. Portanto, nós ficamos deprimidos, preocupados com as coisas que temos, investindo tanto em seguro e tudo para não perder. Mas é como eu falei, segurar a água com as mãos, a gente vai perder porque nós não temos nada. Nem mesmo a nossa vida nos pertence a Deus, e Ele vai pedir contas dessa vida quando a gente partir dela aqui. Portanto, seja sábio, invista no reino de Deus, invista no Espírito Santo que está em você, assegure que ele esteja confortável aí no seu corpo e não se está incomodado com o seu modo de viver, porque muitas vezes praticamos coisas que incomodam o Espírito de Deus que está em nós e ele vai apagando, ele vai saindo de nós. Portanto, pense bem e veja se você está investindo para que esse Espírito Santo de Deus esteja confortavelmente em você. Pratique boas obras, invista nisso aí, porque isso vai te garantir a estar com Jesus na eternidade, pois ele já pagou o preço para você estar lá. No versículo 5 diz: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. E eu falo para você que essa segunda morte é terrível, pois você vai estar distante de Deus. Porque nós temos ainda uma alegria em vivermos aqui nesse mundo, porque Jesus está presente conosco. Ele sempre falou, Ele deixou essa promessa de estar conosco até o fim dos tempos. Portanto, esse refrigério, essa alegria que o mundo ainda vive é porque existe a presença de Deus aqui. Porque no dia que tiver essa segunda morte, Deus não estará mais presente. E é muita dor, é muito sofrimento. Portanto, veja quem é o teu libertador. Qual é a causa que você está lutando hoje? Você está cuidando do tesouro que tem dentro de você, do Espírito Santo de Deus? Seja sábio, busque em seu verdadeiro herói a paz que o mundo não pode te dar. Busque nele o refúgio para guardar o seu tesouro. Em Hebreus capítulo 11, versículo 13 em diante diz: todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram-nas de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Está falando dos antigos profetas, as pessoas do passado, que vislumbraram a vida eterna e não se apegaram a esse mundo. No versículo 14 diz: os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram
em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. E nós, muitas vezes, amigos, dando uma pausa na leitura aqui do versículo 35, muitas vezes abrimos mão de ter a companhia de Deus por simples migalhas que o mundo coloca em nossa frente aí. Então devemos despertar para nós não sermos escravos do pecado novamente, porque Cristo já nos libertou. Veja exemplos de homens como esse, que se recusaram a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior, vislumbravam uma coisa muito superior, que é a pátria celestial. No versículo 36 diz: outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bons testemunhos por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Portanto, meus amigos, nós temos a oportunidade hoje de investir no reino de Deus e crer no nosso libertador, no verdadeiro libertador que é Jesus Cristo, que veio a esse mundo, entregou sua vida e disse que o reino dele não era desse mundo. Ele pagou o preço para nos libertar desse mundo maligno, desse mundo que estamos vivendo de dor, de sofrimento, de morte, para nos trazer a pátria celestial, onde reina, o seu reino está presente. O nosso Deus estará conosco diariamente, todo o tempo. Jesus é o nosso libertador. Ele também é o nosso refúgio, onde podemos guardar todo o nosso tesouro. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4 diz: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre ele firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Portanto, nós devemos saber que, se queremos proteger algo de grande valor na nossa vida, é o Espírito Santo de Deus que está em nós, porque a sua própria palavra diz que o diabo anda em derredor, procurando alguém que possa tragar, como acabamos de ler. Não deixe o diabo tirar de você o que Jesus te deu. Invista no reino de Deus, invista no Espírito Santo que está habitando em você. Para fazer isso, você tem que praticar as boas obras, as obras do Espírito. Leia a palavra de Deus, você vai ter orientação de como se comportar nesse mundo mau. Vamos lembrar de uns 2000 anos atrás, o povo escolheu um ladrão para ser solto ao invés de Jesus. As suas escolhas hoje vai fazer a diferença na tua eternidade. Esse ladrão que poderia estrupar os filhos das pessoas daquela época, ou até mesmo roubar os seus bens, mas eles decidiram, porque quiseram o ladrão. Hoje nós temos a oportunidade de decidir por Cristo, de buscar Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Cuidado quem você está exaltando, onde você está depositando o seu tesouro, o tesouro que Jesus te deu, a vida eterna. Fique atento, o diabo anda em derredor, procurando alguém que possa tragar e tirar dele a salvação que Cristo deu. Que você possa ter a oportunidade de andar com Jesus a cada momento e ver nele o seu Senhor, teu libertador, ele que abriu a porta do céu para você estar lá.